noite, irmãos. Graça e paz. Pedir para os irmãos estar se colocando em pé e abrindo a Bíblia no livro de João, capítulo 6. A gente vai ver dois versículos. Capítulo 6, versículo 37. Na minha Bíblia está escrito assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Esse versículo eu vejo ele como uma esperança e uma segurança em Jesus, né? Que ele diz que aquele que Deus der para ele, ele jamais vai rejeitar, né? Às vezes nós mesmos desanima da gente, se a gente mesmo não acredita nem em nós, mas Jesus continua acreditando em nós, né? Ele nos comprou com o seu sangue e ele zela por nós. De maneira nenhuma ele vai rejeitar a gente, mesmo que nossos familiares, todo mundo esqueça da gente. A gente tem um Deus amoroso que nos comprou com o seu sangue. Ele deseja que a gente seja salvo, que a gente permaneça debaixo da tua graça. E essa palavra traz esperança para nós, que Ele nunca vai desistir da gente. E o outro verso, que é no mesmo capítulo, é o 44. Aqui diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui me faz lembrar a nossa conversão, né? Que antes de nós se converter, a gente fazia o desejo da nossa carne e andava preocupado apenas com nós mesmos. E aí até que um dia Deus então nos atraiu para a graça, para a cruz, né? E a gente vê que é sempre uma ação divina, é sempre Deus que nos atrai para a sua graça e nos faz participar do seu plano de salvação. E a gente tem que sempre louvar ao Senhor por isso, né? Por fazer parte desse plano da salvação, por Ele ter nos chamado para a sua graça, porque se não fosse o seu amor, a sua misericórdia, sabe-se da Deus aonde a gente estaria. Como diz no Evangelho, né? Que ele vai dizer, ele fala: o que vale o homem ganhar o mundo todo, mas perder a alma, né? E graças a Deus a gente tem essa revelação do Senhor, que nossa pátria é no reino eterno, né? Está escondida com Jesus, como Paulo fala, né? Esse é o texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque até aqui nos tem ajudado, Senhor, por toda a sua misericórdia e graça, Deus. Continue conosco nessa noite, abençoe a palavra que será dita aqui, Senhor, que o Senhor venha habitar no meio de louvores, de toda adoração aqui, e agradecemos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos atraiu para a cruz, Senhor, que agora a gente participa da tua graça, a gente participa da sua salvação em Cristo Jesus, e por isso lhe rendemos graça, Senhor. Nos enche com o teu Espírito, com o teu amor, para podermos anunciar para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, porque a gente crê que somente no Senhor temos vida, Deus Pai. Continue conosco nessa noite, abençoe cada irmão que entrou nessa igreja e saia daqui de uma forma diferente, Senhor, cheio do teu amor, do teu Espírito, da tua graça. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidar os irmãos para estar louvando ao Senhor.
irmãos que vieram preparados com os dízimos, as ofertas, os irmãos fiquem à vontade agora, neste momento, através desse hino. Contar na tua presença, Senhor, derrama chuvas de bênçãos sobre a vida dele, Pai. Ó Deus, que esse irmão possa ser útil aqui conosco, Pai, na tua casa, para que nós possamos levar esse trabalho avante para a tua obra, Pai. Abençoa ele, Senhor, em todo o tempo, Senhor, na tua vida material, na tua vida espiritual, na sua saúde, em tudo, Pai. Eu louvo por essa vida, Senhor. Agora, de outra maneira também especial, quero agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que foi entregado aqui na tua casa, pela tua obra, Senhor. Que esse dinheiro possa ser bem visto, bem aproveitado na tua obra, aqui na tua casa, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser firmes, ser corretos na tua presença, Senhor, que nós possamos fazer somente o teu querer, a tua vontade. Agora, neste momento, também eu quero entregar, Senhor, o pregador da noite, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor. Não ele fala, mas o Senhor fala através da boca dele, Pai. Mas que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de bênção. Bênção, Senhor, vinda do Senhor, Pai. É em nome de Jesus que eu agradeço por tudo, Pai. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Eu vou pedir a vocês que vocês já estejam abrindo a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo de número 18.
Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, agradeço ao Senhor por todas as coisas, por estarmos aqui em tua casa esta noite, ó Pai. Uma noite de frio, de chuva, ó Pai, mas o teu povo tem sido fiel de estar presente aqui na tua casa, sendo na tua presença, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, que nós vamos abrir a palavra, vamos fazer a leitura, que o Senhor venha estar nos inspirando, que o Senhor venha estar tratando no coração de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, e que todos venhamos a ser abençoados aqui da tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ler o capítulo 18, a partir do versículo de número 15, acerca de uma situação que pouco é falado na igreja e uma situação em que dá muito pouca audiência no povo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre perdão dentro da igreja. Não que estivéssemos passando por algum problema, mas é bom a gente sempre saber de que maneira Jesus ele tem nos ensinado como nós temos que tratar. E vamos saber também um pouquinho coisas que, como funcionava lá na igreja primitiva, e ver como nós estamos longe daquilo que o nosso Senhor, o nosso Mestre nos ensinou. Então vamos ler metade do capítulo, tá, irmãos? A partir do versículo 15, não vamos ler o capítulo todinho, vamos ler somente acerca daquilo que Jesus ele vai tratar nesta noite com a igreja, e vamos ler até o final. Então, a palavra diz assim, versículo de número 15 do capítulo 18: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E,
indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, primeiro, vou falar para vocês o significado do perdão. Todos nós sabemos, né, o significado do perdão, mas eu pesquisei e no dicionário da internet vai dizer assim, que perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida ou outras coisas mais. É um processo mental, no nosso caso é do coração, né? Aqui é o significado que o dicionário da internet deu, que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. O perdão, no caso, ele só vai existir ou só vai ser necessário se alguém pecar ou cometer uma transgressão contra outra pessoa, certo? Então, uma definição que nós já sabemos como é o significado disso daí. Por que eu vou falar sobre isso hoje? Certa vez eu já falei sobre o perdão, sobre o ato de perdoar. Só que nesse caso hoje, esse capítulo 18, que Mateus está registrado, ele faz parte de um dos 5 grandes sermões que Jesus ele fez, que Mateus ele chegou e ele juntou dentro do seu livro. Significa que esse é o 4º sermão que Mateus ele registra e coloca aqui de todos os sermões que Jesus ele fez. Mas desses 5 sermões que Jesus ele fez, que Mateus colocou dentro do seu livro, é para falar acerca do reino de Deus, o reino dos céus, no caso de Mateus, né, que ele é o único dos evangelhos que ele fala, ele coloca, em vez de falar de reino de Deus, ele fala de reino dos céus. Então, esse quarto grande sermão, que é esse capítulo 18 inteirinho, a base dele vai falar sobre o caráter e a autoridade da igreja. Ou seja, que nós deveríamos, como igreja, desde o momento em que Jesus ele estabeleceu uma congregação, uma igreja, uma assembleia, para nós vivermos com humildade, com perdão e com cuidado mútuo um do outro, tá? Aí, uma coisa que é interessante, e se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, no versículo 17, Jesus fala a igreja. Só que a igreja não tinha sido constituída naquele tempo. Ele tinha chamado Pedro, dizendo que ele seria a pedra fundamental, que sobre ele estaria formando a igreja. A igreja não existia. A gente não pode falar que o templo, ou que o tabernáculo, ou que a sinagoga que veio depois, elas eram a igreja. O modelo da igreja, apesar de ser um agrupamento de pessoas, o templo era da adoração, a sinagoga, depois que o templo deixou de existir, passou a ser uma transição da adoração, do culto e do sacrifício a Deus, da época do templo e do tabernáculo. A sinagoga passou a ser uma espécie de transição para aquilo que nós somos igreja hoje. Na sinagoga o pessoal se reunia, né, para chegar e estudar a palavra de Deus e discutir acerca das coisas da igreja e também da necessidade, dos problemas e das dificuldades que existiam entre as pessoas que faziam parte do povo de Deus, ou seja, naquela época, né, daqueles que seguiam a lei. Porque vocês imaginam o seguinte, hoje nós temos a justiça, certo? Qualquer problema que você tiver, você corre no PROCON, você corre nos órgãos de direitos que você necessita,
você chega e entra com uma ação no juizado de pequenas causas, dependendo do tipo de causa que você tem, ou você contrata um advogado para entrar diretamente na justiça. Todas as cidades, elas têm um órgão da justiça para você buscar socorro. Naquela época não existiam essas coisas. Naquela época, tudo era voltado entre aqueles que conheciam a lei. Que lei? De Deus. Não era a lei da sociedade. A lei de Deus, ela prevalecia sobre todas aquelas outras leis que existiam. Ou seja, o pessoal, eles que seguiam a Torá, que seguiam os mandamentos de Deus, eles tinham os fariseus, eles tinham os saduceus, eles tinham os rabinos, os mestres que conheciam bem a lei, os doutores da lei, aonde eles buscavam ajuda para poder resolver a situação entre eles. E Jesus, quando ele chega, ele vai falar nesse sermão, onde Mateus ele juntou, só para vocês terem ideia, capítulo 18. Mateus ele juntou 6 temas. Do primeiro versículo até o versículo 5, ele vai falar sobre o maior reino dos céus. Do versículo 6 ao versículo 9, ele vai falar sobre os tropeços, aquele que Jesus ele chega e ai daquele que chega e faz tropeçar os seus pequeninos. Do versículo 10 até o versículo 14, ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E esses 3 que nós lemos aqui, do 15 até o 20, que vai falar sobre como nós devemos tratar um irmão culpado. 21 e 22, que vai falar sobre quantas vezes a gente deve perdoar um irmão. E do 23 até o final, a parábola do credor incompassível. Nós vamos depois explicar o significado desse incompassível. Jesus ele estava falando acerca da igreja que nem existia lá na época, mas só que ele já estava colocando algumas maneiras, algumas normas, algumas ordens a ser seguidas por causa do quê? Do amor ao Deus, nosso Deus, e do amor ao próximo, que tem que ser como a nós mesmos. O ato de perdoar, ele não valia somente para a igreja. Nós vamos falar da igreja hoje, mas ele não valia somente para a igreja. A título só de notificação, de curiosidade, abram comigo lá em Lucas capítulo 6, que ele vai falar sobre aqueles que não fazem parte da igreja. Abram lá, Lucas capítulo 6. Não se perdoe que eu estou gritado de novo. É terrível essa mudança de tempo. Lucas 6, versículos a partir do 27. Olha o que vai ser falado. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, Jesus falando: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá pelo que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos fazem, assim fazei-o também a eles. E também depois, na sequência, versículo 32 ao 36... Mas vamos ver só o 35 e 36, vai dizer assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então Jesus aqui ele fala dos inimigos. E quando a gente leu em Mateus 18, ele está falando dos irmãos. E os nossos irmãos não são nossos inimigos, porque tem uma seção única e exclusiva para falar daqueles que não fazem parte da sua irmandade, da sua família, do seu círculo de amizades. Tá? Então imagina só o que Jesus ele chega e vai falar aqui em Lucas. Ou seja, se eu tenho que tratar bem, vamos fazer assim, digamos assim, os nossos inimigos, imagina quem faz parte da nossa vida.
Imagina quem faz parte da nossa igreja, da nossa família, das nossas amizades. Agora, olha só que interessante. Quando diz aqui no versículo de número 35 do capítulo 6 de Lucas: fazei o bem, tudo bem, e emprestar sem esperar nenhuma paga, irmãos, a gente está muito longe disso daí, a gente ainda não chegou nesse nível, né? Se a gente for pensar acerca do que Jesus ele disse. Mas vamos voltar ao nosso texto do capítulo 18. Então, Jesus nesse trecho que nós vamos estar falando um pouquinho hoje, ele vai falar sobre três situações, né? Sobre três partes aqui, onde Mateus ele separou. Isso normalmente não é um discurso único, tá? Mas Mateus ele juntou, né? Com a sabedoria que Deus ele deu para ele, ele juntou os discursos de Jesus. E nesse caso aqui, ele vai falar sobre o que eu tinha dito aí, sobre o caráter e a autoridade da igreja. Então vocês imaginam o seguinte: que autoridade e que caráter a igreja ela tem nesses dias de hoje que nós vivemos? A gente vai ver que a autoridade, o caráter, a personalidade da igreja de hoje é muito diferente do lado passado. E aí nós vamos ver e nós vamos saber o porquê hoje, por exemplo, a igreja ela está tão superficial, tão longe daquilo que Deus ele propôs, tão longe daquilo que Jesus ele propôs para a gente como povo. A igreja ela deveria ser um norte, deveria ser uma referência para qualquer irmão dessa igreja ou de outra denominação, desde que nós sigamos a mesma palavra, sigamos as mesmas leis, sigamos os mesmos ensinamentos. Só que hoje a igreja é o último lugar onde as pessoas elas correm para poder conseguir uma direção, né, daquilo que Deus ele tem para a vida de cada um de nós. Então, na primeira passagem, quando a gente vai ler, eu vou ler novamente os versículos, versículo de número 15 até o versículo de número 17 do capítulo 18, olha só o que Jesus ele diz aqui: se teu irmão pecar contra ti, esse pecar a gente pode entender como falhar, como te ofender, ou como te chegar e pisar em alguma coisa contra você. Aí Jesus ele diz aqui: vai arguir, ou seja, vai argumentar e vai questionar. Não é chegar e falar: olha, você pecou contra mim, você tem que me pedir perdão para mim. Não, não é isso. Jesus está dizendo: vai lá e questiona por que esse irmão fez isso com você, né? Aí a gente pode pensar em algumas situações, só para você poder entender. Por exemplo, alguém chega, que é uma coisa muito natural entre uma irmandade, alguém chega e pega um determinado valor emprestado de um irmão ou do outro, prometendo pagar um determinado dia. Esse dia não acontece. Aí vai lá, pergunta: deu problema, te acerta e tal, e vai rolando, até que fica para o esquecimento. Imagina como fica o coração daquele que te emprestou, acreditando que você iria honrar o seu compromisso com ele. Esse é um exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? Porque existem casos em que a gente pode colocar como os casos mais simples. Por isso que eu falei que o pecado aqui em si, ele pode ser uma falha, uma pisada, porque quando a gente chega e pensa no termo pecado, a gente pensa assim: uma transgressão muito grave, tá? E aí é uma situação de uma pessoa contra outra, não é uma situação de uma pessoa contra a igreja, não é uma situação de uma pessoa que chega e quando Jesus ele vai falar lá no começo do capítulo 18, ai daquele que faz perecer um só desses meus pequeninos, tá? Então aí continuando, aí vai dizer assim, vai questionar, vai interrogar e vai perguntar para ele por que ele está fazendo, por que ele não acertou com você, né? Entre ti e só ele. Se ele te ouvir, olha só, não está falando assim, se ele chegar e te pedir perdão, ou seja, se ele te ouvir, significa se ele chegou e te
acertou aquilo que ele tinha, que ele tinha assumido de compromisso com você, ganhasse perdão. Ou às vezes, até imagina o seguinte, uma pessoa que tem condição, falando do dinheiro mesmo, alguém que tem condição não vai fazer falta, mas poxa, o que é certo, se emprestou falando que vai devolver em determinado momento, né? Chegar e falar, vai questionar tudo, aí fala, olha, aconteceu uma tragédia, um monte de coisa, às vezes a pessoa ela pode até te perdoar essa dívida, mas foi se dada uma satisfação. Então aí está dizendo aqui, né? Jesus ele fala, ganhou o seu irmão. Agora olha só no versículo 16, se ele não te ouvir, você pega uma ou duas pessoas para serem testemunhas, porque imagina o seguinte, até então uma palavra de um contra o outro, imagine isso numa grande igreja, onde as pessoas pouco se conhecem umas às outras, e aí a pessoa que está devendo, ela chega e vai contar uma outra história, ela vai se passar por vítima. Numa igreja muito grande, irmãos, uma igreja de 500, de 1000 membros, não tem como você conhecer todo mundo. Você conhece por aquilo que outros falam. De amizade mesmo, são poucas as pessoas que você chega e fala, nessa daí eu boto a minha mão no fogo, para aquilo que ele faz eu falo. Ou nessa daí eu conheço muito bem, não dá para chegar e acreditar. Mas quando uma pessoa chega e fala, naquele negócio de conversa de telefone, na hora que chega lá no fim da linha, a história vira de tal maneira em que as pessoas elas não conseguem mais saber quem está falando a verdade. Então olha só que Jesus ele está falando, né? Uma ou duas ou três testemunhas e tudo para que tudo se acerte. Aí versículo 17, Jesus ele sobe até o último grau. Se não atender, passa para a igreja. Se recusar a ouvir a igreja, considera como gentil publicano. O que significa no nosso caso? Gentil publicano, se a gente trouxer para os dias de hoje, exclui da lista de membros da igreja. Por quê? A igreja, ela tem um nome a zelar. Qual é o nome? Não é o nome da igreja nossa. Esse é o segundo. O primeiro nome a zelar é o nome de Cristo. Esse é o primeiro nome que nós temos que zelar. O segundo, sim, é o nome da nossa igreja. Mas o primeiro nome a zelar é o nome do nosso Deus. Tá? O segundo é o nome da igreja, ou seja, a igreja ela tem um papel onde ela chega e ela assume uma postura diante da sociedade, de integridade, de fazer coisas certas e coisas erradas entre nós, como nós somos pecadores, nós fazemos, só que vocês imaginam o seguinte, acertamos dentro de nós, é aí onde nós vamos entrar no próximo passo, mas perante a sociedade, nós assumimos um papel da gente chegar e tentar agir da maneira mais correta possível perante a sociedade, tá? Só que aí, vocês imaginam o seguinte, chegou no último grau, que não era para ter chegado. Então, só que aí você pensa o seguinte, como o ato de pedir perdão é uma coisa que não se está mais em uso hoje em dia, porque ninguém pede mais perdão. A pessoa chega e fala assim, pisei na bola com você, falei com você, vida que segue. As pessoas, elas tratam assim muito levianamente as coisas hoje em dia, porque às vezes a pessoa ela se prejudicou em fazer determinados favores ou ajudar. Aí olha só o que Jesus ele vai falar nos versículos seguintes, que nós utilizamos um contexto completamente diferente da situação que está aqui. Quem nunca fez isso? Nós já fizemos isso várias vezes, mas olha só. Versículo 18, 19 e 20 vai dizer assim, tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, tudo que você desligar na terra não terá sido desligado nos céus. Se dois entre vós sobre a terra concordarem em alguma coisa daquilo que vocês pedirem, será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. O que nós fazemos com esses versículos? A gente sempre coloca, quando nós estamos reunidos em igreja, em oração, em propósito. Isso nós colocamos. Só que, não que esteja completamente fora do contexto. Dentro do contexto
enunciado que nós fizemos aí, a partir do versículo 15, ele está falando outra coisa. Não que esteja errado a gente chegar e falar, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, e tudo aquilo que a gente ligar, né, ou tudo aquilo que a gente desligar, a nível de nossas orações, vai estar ligado ou desligado nos céus, amém. Está tudo, não tem errado, porque dentro do contexto do reino de Deus, quando nós invocamos o nosso Senhor, ou imagina o seguinte, a igreja não está fisicamente aqui, nós estamos em outro lugar, se a gente se reúne, nós, 2 ou 3 reunidos, nós estamos mesmo ligados no nome do nosso Pai. Mas dentro desse contexto ele tem outro significado. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer exatamente no sentido de que quando leva um assunto para a igreja, dentro da igreja existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem a lei, pessoas que conhecem as Escrituras, para poder julgar a causa entre os irmãos. Agora, o que os irmãos eles fazem nos dias de hoje? Por que a igreja está em descrédito? Por que a igreja não tem pessoas capacitadas? A igreja, muitas vezes, quando se leva para a igreja, o pastor, às vezes, ele vai passar a mão, vai passar uma banha, para que o negócio ele não fique ruim nem para um nem para o outro. Às vezes acontece isso daí, irmãos. Muitas vezes acontece. Sabe? E aí, aquilo que tinha que ser resolvido, fica assim uma coisa meio esquisita. Eu te perdoo, mas eu não esqueço. Mais ou menos assim, a gente pensa dessa... Ninguém vai falar, mas as pessoas elas pensam dessa maneira. Só que dentro da igreja, isso daí, Jesus ele está tomando o quê? O exemplo da sinagoga, o exemplo do sinédrio. O sinédrio é o local onde se julgavam as causas entre os irmãos. Então Jesus ele pega aquilo que funcionava na lei e ele está trazendo para o presente da igreja dele. Que ele ainda a igreja nem existia, mas Jesus ele já estava colocando como regra. Ou seja, dentro da igreja deveria ter. Aí eu vou pensar, você pode pensar assim, está totalmente fora. Mas irmãos, se nós formos ler e estudar um pouquinho melhor a palavra de Deus, a gente vai pensar o seguinte, a gente pensa assim, não, essa igreja não existe, ou nunca existiu. Eu vou dar 2 exemplos de que existia essa igreja lá no passado, na igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulos 4 e 5, Paulo ele vai falar para a igreja acerca de um incesto que estava acontecendo no meio dos irmãos, e Paulo ele falou para a igreja, expulsa esse homem, entregue esse irmão nas mãos de Satanás para que ele não venha se perder. O que Paulo ele quis dizer? É o que Jesus falou aqui, considera como um gentil publicano, ou seja, exclui do rol de membros da tua igreja. Por quê? Imagina o povo lá fora chegar e falar, a igreja de Jesus está praticando incesto. O que nós ouvimos em noticiário nos dias de hoje? Pastor pedófilo, pastor que comete isso, irmão que comete aquilo, adultério. O que está sendo manchado o nome? Em primeiro lugar, é o nome de Deus. Em segundo lugar, é o nome da igreja, da congregação. Não importa o nome da igreja, irmãos. Não importa qual é o nome da igreja. Pode ser uma igreja grande, uma igreja pequena. A primeira coisa feia, errada que aconteceu foi chegar e tomou o nome de Deus em vão. Olha só como é coisa séria. Segundo caso, na igreja de Tessalonicenses, lá no 1 Tessalonicenses, uma igreja abençoada, uma igreja que quando recebeu o Evangelho, ela abraçou a causa do Evangelho. E quando eu falo abraçar a causa do Evangelho, não é simplesmente se converter, mas é gente que começou a viver a esperança da volta de Jesus. Quase nenhuma, ou nenhuma igreja, podemos falar isso, eu digo na sua totalidade, nos nossos dias,
ela vive a esperança da volta de Cristo. É só a gente chegar e a gente ver naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos e naquilo que nós esperamos. Todo mundo quer viver mais. Todo mundo quer chegar e resolver ou melhorar cada vez mais a sua própria condição. Antes, não que não devamos também fazer isso, mas antes disso deveria se esperar a volta de Cristo ansiosamente. Essa igreja de Tessalonicenses, ela amava a volta de Cristo. Tanto amava que muitos irmãos deixaram de trabalhar para viver dentro da igreja. Aí chegou a notícia nos ouvidos de Paulo. Paulo chegou e mandou essa carta de 1 Tessalonicenses. Em determinado momento da carta, Paulo ele chega e fala: aquele que não trabalha, não coma. Por quê? Porque todo mundo começou a viver dentro da igreja. Aí, irmãos, Atos 2, sem ter quem financie comida e moradia para o povo da igreja, irmãos. Atos 2 tinha muita gente rica para ajudar a cuidar e sustentar a igreja. Agora, aquele tempo mudou. Ou seja, a cada tempo que vai passando, o que acontece com o mundo? Aumenta-se mais o poder, né, de ganho dos ricos, que é uma pequena minoria, ou seja, diminui cada vez mais a quantidade de ricos e a quantidade de pobres, né, das pessoas que vivem em necessidade no dia a dia, cresce assustadoramente. Aí a igreja começou a sentir o peso, porque não conseguia mais chegar e dar alimento. E Paulo ele tem que mandar uma carta para a igreja dizendo assim: quem não trabalha, que não coma. Ou seja, fez o que? O pessoal voltar à realidade. Então assim, quando a gente lê esses versículos do capítulo 18, a gente pensa assim: essa igreja não existia. Existia sim. Pelo menos na época dos apóstolos, daqueles que seguiram e serviram a Cristo, a igreja existia. E seguia de uma maneira fiel à maneira que Cristo mandava. Aí olha só como passaram-se os tempos, e olha em que igreja nós estamos nos dias de hoje. As igrejas, tudo pode. Tudo a gente pode chegar e fazer que Jesus perdoa. Jesus, ele perdoa realmente. Só que Jesus, ele perdoa para que a gente não venha mais cometer as mesmas transgressões. E as coisas vêm acontecendo. Agora, Jesus, ele está falando o quê? Dos irmãos. Então, olha só como Jesus, ele já começa dentro de um texto, só para a gente poder entender como a gente está longe daquilo que era a proposta de Jesus lá no passado. Vamos continuar. Segundo texto, daquilo que nós estamos lendo dentro do nosso, da nossa proposta de hoje, vai dizer assim: quantas vezes se deve perdoar um irmão? 2 versículos. Pedro depois que Jesus ele chegou e falou aqui dentro desse texto de Mateus, Pedro aproximando-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha só que interessante. Pedro, depois de ouvir isso que Jesus ele falou acerca dos irmãos da igreja, Pedro ele ainda deu uma de bonzinho quando ele falou 7 vezes. Sabe por quê? Dentro da lei rabínica, dentro da lei do judeu, alguém que cometesse um pecado contra outra pessoa, ela tinha até 4 vezes para ser perdoada. Então Pedro, para ser bonzinho com Jesus, né, querendo ser assim: bom, agora eu vou chegar e vou falar de uma maneira tal que o mestre vai chegar e fazer um joinha para mim. Aí Pedro falou: até 7 vezes eu tenho que perdoar um irmão? Irmão, você já pensou em perdoar um irmão 7 vezes? Para a gente perdoar 1, 2, 3, a gente já está assim, daquele jeito. Imagina chegar. Aí Jesus, ele chega e cata o Pedrão lá na curva. Aí vai dizer o quê? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7.
Sabe o que é interessante nesse 70 vezes 7? Tudo bem, nós sabemos que é uma coisa assim, não existe limite para a gente perdoar o mesmo irmão. Não é assim, você está numa igreja de 500 irmãos, 499 pisaram com você, cada um uma vez? Não, tudo bem uma vez, não. Mesmo irmão pisar com você e você perdoar 490 vezes. O único lugar na Bíblia que existe esses 490 ou 70 vezes 7, porque assim, quando você vê uma coisa dentro da palavra de Deus, e a gente acha assim uma coisa muito estranha, porque quando Pedro fala, né, a lei dizia 4, aí Pedro é assim, para ser bonzinho ele chegou a 7, aí Jesus bota assim, ele multiplica, né, geometricamente a conta, fazendo 70 vezes 7, a gente pensa assim, onde tem outro lugar na Bíblia que vai dizer sobre isso aí? Gênesis capítulo de número 4, ele vai falar sobre a genealogia de Caim. Vocês se lembram de Caim? Caim, depois que matou Abel, o que foi que aconteceu? Né? Diante da presença de Deus, que ele chegou, Deus, nada fica escondido, Deus ele chega e fala, por que você matou seu irmão? Aí Caim ele chega e fala, bom, agora qualquer pessoa que me encontrar pela frente vai querer me matar. Né? O Caim falando para Deus, ele chega e fala, bom, eu vou morrer também. Aí Deus ele chegou e perdoou Caim nesse sentido de morrer e falou, qualquer pessoa que for querer tentar com sua vida vai ser vingado 7 vezes, ou seja, vai ter maldição sobre aquela pessoa que te matar 7 vezes mais. E aí, por que Deus ele bota um sinalzinho na fronte de Caim? É que para todo mundo que vê Caim chegar e falar, esse daí é amaldiçoado por Deus, ou seja, se eu matar um amaldiçoado, eu vou chegar e ficar 7 vezes mais amaldiçoado na minha vida. Esse tal desse Caim, ele tem um dos filhos dele, se chamava Lameque. Lameque teve 2 esposas. E aí, olha só a maldade do cara, irmãos. Ele chegou e falou, um dia ele chega e volta para as esposas dele, ele chega e fala assim, um cara chegou e me feriu e eu matei ele. Um outro rapaz, e quando fala rapaz, é jovenzinho, adolescente, pisou no meu pé e eu matei ele. Olha só o nível de sagacidade e sarcasmo desse Lameque. Aí ele falando para as 2 mulheres dele, se meu pai, Caim, ele vai ser vingado 7 vezes, eu vou ser 70 vezes 7. Então, imaginem a forma como esse Lameque ele chegou e falou, querendo dizer o seguinte, ele debochando da morte que ele chegou, e ele cometeu contra 2 pessoas que eram inocentes, ele chegou e falou, se meu pai ele vai ser vingado 7 vezes, eu vou ser vingado 70 vezes 7. E aí Jesus ele usa esse 70 vezes 7 de Lameque no sentido de que, independente de qualquer coisa, irmãos, de qualquer motivo, nós temos que perdoar o mesmo irmão até 490 vezes. Então, quando a gente começa a olhar o que Jesus ele começa a falar para a gente como igreja, olha como a coisa ela começa a pegar pesado, no sentido de que nós temos que ter o quê? Um coração contrito. Aí vocês imaginam o seguinte, eu acho que vocês devem pensar da mesma maneira que eu. A gente nunca vai conseguir chegar nesse nível de gente que aceita essas coisas. Mas olha, irmãos, esses homens que escreveram o Novo Testamento, que foram todos discípulos de Cristo, esses homens que escreveram, eles sofreram até tal consequência de que tudo eles perdoaram daqueles que cometiam maldade contra a vida deles. Se eles conseguiram, eles são exemplos para que nós, pelo menos, nos esforcemos a chegar e viver e seguir como exemplo para a sociedade aí fora. Terceiro texto, esse daí é uma coisa assim que quando a gente chega e lê, a gente pensa assim,
E não tem nem segredinho, tá? Nesse texto da parábola do credor incompassível. Credor incompassível significa, que não está escrito ali, né? Que é o título, o subtítulo que está no trecho da minha Bíblia. Incompassível significa uma pessoa que não tem compaixão, uma pessoa que não tem piedade uma da outra. É óbvio que não é o rei. Esse incompassível é aquele que foi perdoado pela primeira vez. Então aí vai seguir e vai dizer o seguinte: Jesus ele vai contar uma parábola falando sobre o reino dos céus, ou seja, o reino que nós vamos herdar, o reino que nós temos como herança nas nossas vidas, né? É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazenda, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Esse é o primeiro. E o outro devia 100 denários. Só para vocês terem uma ideia da diferença que são 10.000 talentos, da diferença que são 100 denários, eu vou tentar assim juntar as coisas, porque existem várias formas diferentes de se analisar o significado disso daí. Vou falar de uma maneira da mais simplificada possível. 10.000 talentos, cada um talento equivalia a 6.000 denários. Então vocês imaginam o seguinte: 10.000 talentos equivaleria a 60 milhões de denários. Vamos transformar isso daí em real, tá? 60 milhões de denários. E aquele que devia 100 denários, vamos falar aqui, jogando para o real, né? Porque na palavra de Deus, nos evangelhos, um denário equivaleria a um dia de trabalho, tá? Então, se uma pessoa devia 100 denários, ela dentro do nosso dinheiro de hoje em dia, 3 salários mínimos ela devia lá um para o outro lá. Agora vocês imaginam o seguinte: Jesus ele conta a história de um rei, uma parábola, falando de servo. O que é servo? Servo é aquele lá que seria escravo, serviçal, né? Agora, imagina um servo que estava devendo 60 milhões de reais para esse rei. Coisa estranha, né? A gente já começa assim. Então, Jesus ele chega e multiplica. E aí eu posso associar o significado disso daí, na questão do perdão da dívida, o preço que essa pessoa ela valia na área da salvação. Poderíamos até pensar em uma coisa disso daí, ou seja, um valor incalculável. Incalculável, porque uma pessoa que deve 60 milhões para um rei, como é que esse rei foi dando para essa pessoa até que ficou com essa dívida? Mas ele chega e fala para o rei: tem misericórdia de mim, que eu vou chegar e eu vou dar um jeito de te pagar. Todo mundo sabe que numa dívida astronômica ninguém vai conseguir pagar, não vai conseguir sair dessa dívida a vida inteira, nunca. Só que Jesus ele continuou, o rei perdoou, ele teve misericórdia, chegou e falou: está livre da sua dívida. Rei bonzinho, né? Aí esse homem ele chega, esse servo ele chega, ele sai e encontra com um conservo. O que é conservo? É uma outra pessoa que tem a mesma posição que ele, servo também, que devia quanto? 100 denários. E esse homem ele teve uma dívida perdoada de 60 milhões de denários. Aí o que ele faz? Ele chega e mete na cadeia. Aí, irmãos, quando você pensa assim, Jesus, por que será que Jesus ele começou a falar de coisas assim absurdas dentro de uma parábola? Porque quando a gente começa a olhar o valor e a situação, a gente pensa assim, por que será que Jesus ele quis tratar dessa maneira? Da dívida muito grande que foi perdoada, de uma dívida muito pequena que a pessoa não perdoou. A gente tem essa mania, irmãos. A gente muitas vezes se esquece do perdão que nós recebemos de Deus. Qual foi o perdão que Deus ele nos deu? De nós chegarmos e por termos a salvação, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados e todas as nossas dívidas perante Ele, né? Para que nós pudéssemos chegar e entrar perfeitos dentro do reino eterno.
Só que aí, pensa o seguinte, como está falando aqui, no versículo 31, os companheiros, né, as pessoas que conheciam tanto um quanto o outro, eles chegaram e falaram o quê? Eles se entristeceram muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu, né? Então o rei, ele chamou lá e disse: servo malvado, perdoe-te aquela dívida, porque você me suplicou. Você não devia igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E aí, versículo 34, que para mim é o chave dessa parábola. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Eu não sei de que maneira está escrito na sua Bíblia a palavra verdugo, mas verdugo, só para vocês saberem o significado de verdugo, o rei, ele chegou nessa historinha, Jesus, ele disse que pegou esse cara e entregou para, sabe para quem? O que significa verdugo? Verdugo é aquele carrasco. Quando você assiste um filme da Idade Média, você chega, sabe quem é o verdugo? É aquele cara que fica com capuz preto quando alguém vai ser enforcado ou vai ser cortada a cabeça. Verdugo é aquele cara. Verdugo é o carrasco que vai chegar e ou matar ou fazer você chegar e sofrer demais. Imagina, por exemplo, Paulo e Silas quando eles foram jogados na prisão. O verdugo é aquele cara, é aquele soldado que pegou o chicote, a vara no caso, romano, que chegou e deu 40 lapadas nas costas de Paulo e Silas. Verdugo é essa pessoa que ela fica lá toda encapuzada, com cara de mal mesmo, sabe? Porque ele vai fazer o mal. Aí está dizendo o seguinte nessa parábola: o que Jesus ele chega e fala? Que vai ser jogado para esse carrasco até que seja pago toda a dívida. Pensa comigo o seguinte: por menos que essa pessoa ela fosse morrer, mas ela fosse sofrer, você acha que essa pessoa presa vai pagar a dívida como? Nunca, irmãos. Aí eu vou lembrar de uma outra parábola que dá para eu entender e explicar essa situação. Vocês conhecem a parábola do rico e Lázaro, certo? O rico e Lázaro, eles viveram cada um a sua vida. O rico na regalia da vida. O rico e Lázaro, eles eram as mesmas criaturas, os mesmos semelhantes. E o rico, ele teve a oportunidade de dar o quê? Um mínimo para aquele mendigo que se chamava Lázaro e tinha nome. Quando os dois morreram, Lázaro estava onde? No seio de Abraão, e o rico estava no inferno. Esse cara que foi entregue para o carrasco, que Jesus conta na história, está dizendo aí que ele, olha só como Jesus ele coloca aqui, versículo 34, até que toda a dívida fosse paga. Sabe quando essa dívida ia ser paga, irmãos? Nunca. Para alguém que estava preso, sendo espancado, no mínimo, dando todo açoitado, a gente muitas vezes, com uma dor no pé, a gente não vai trabalhar, com uma dor na mão ou com uma gripe, quando a gente pega, a gente não levanta da cama para a gente ir trabalhar. Imagina alguém que foi esfolado. Ou seja, eu vou me lembrar dessa parábola do rico e Lázaro. O rico, ele teve oportunidade na vida inteira dele fazer bem a pelo menos uma pessoa e não fez. Ou seja, quando Jesus ele vai chegar e vai falar nesse último versículo, meu Pai vos fará dessa mesma maneira, se do íntimo, querendo dizer do seu coração, você não perdoar cada um a seu irmão. Olha só, irmãos, como nós, como igreja, por isso que eu falo, se a gente for chegar e pegar esse texto e vamos falar assim, é para a nossa igreja aqui hoje, não tem como chegar e falar, mas nós temos que aprender acerca das coisas do reino de Deus. A gente tem que começar a tentar entender do porquê foi falado naquela época e por que nós estamos hoje tão perdidos como igreja, como crentes, como membros. Para a gente começar a pensar o seguinte: aonde foi que a gente começou a se desviar da palavra? Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, muito ou pouco conhecimento
A gente vive num tempo em que as informações elas vêm para nós, daquilo que nós conhecemos, ouvimos e recebemos a palavra de Deus. A gente recebe tantas fontes, a gente recebe tantas informações e muitas pessoas diferentes umas das outras, e a gente muitas vezes fica perdido. Só que a gente precisa tentar voltar no princípio das coisas que Jesus ele queria tratar e começar a tratar acerca daquilo que ele estava fazendo. Isso daí que Jesus estava fazendo não era nada novo. Ele veio para cumprir a lei, ele não veio para fazer nada novo. Desde o princípio, o Pai, ele queria formar um povo para ser chamado só dele. Deus, ele queria formar um povo para chegar e ser o diferencial no mundo. E por causa das nossas transgressões, por causa das nossas vaidades, por causa dos nossos desejos, a gente começou, o homem, a humanidade, começou a chegar e se desviar da presença da face de Deus, aonde existiram somente alguns remanescentes, algumas pessoas, que fez com que esse milagre pudesse caminhar através dos tempos e milhares de anos e chegar até esse dia. Ou seja, bem ou mal, da maneira como nós estamos vivendo hoje, a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela deveria ser, ou ela tem que ser, parte daquilo que Deus ele construiu desde o momento em que ele formou a primeira família. Formou a primeira família, a instituição, lá no passado, lá na criação. E hoje nós estamos tão longe daquilo que nós temos que ser, que a gente precisa, sabe, pensar numa coisa, gente. A gente precisa chegar e começar a olhar aonde nós, cada um de nós, podemos chegar e fazer por onde a igreja resgatar aquela diferença que ela existia lá fora no mundo. Porque não é possível que a igreja, que Jesus ele visualizou para que ela fosse, não é possível que ela só existiu no tempo dos apóstolos, daqueles que foram discípulos de Cristo. Não, a gente tem fatos e conhecimentos através dos séculos, de que existiram pessoas e que existiram igrejas que se esforçaram em ser a diferença. Hoje em dia, irmãos, quando a gente começa a falar de igreja, quando a gente começa a pensar de igreja, a gente não pode nunca pensar no sentido mínimo da coisa. O que é pensar no sentido mínimo da coisa? Por mais que nossa denominação, ela seja uma denominação de destaque, vamos falar assim, nacional e até mundial, a nossa participação é insignificante dentro do mundo cristão. Ou seja, quando eu falo insignificante, não conseguimos ter uma voz de influência. Conseguimos ter uma voz de influência dentro da nossa comunidade, dentro daqueles que nós conseguimos alcançar, mas quando a gente fala da sociedade em si, nós somos insignificantes. Ou seja, precisamos tentar, como povo de Deus, resgatar a igreja que Jesus, ele visualizou para que a gente fosse. Por que, irmãos, a gente precisa resgatar essa igreja? Que Jesus, ele chegou e protagonizou para que a nossa casa que eu digo, a casa dos crentes, né, dos cristãos, ela seja uma casa viva, uma casa de esperança, uma casa de amor e uma casa que ela possa chegar e fazer a diferença de fora do mundo. Por quê? Para que mais e mais vidas elas possam chegar e fazer por onde Jesus ele voltar. Se Jesus não voltou até hoje, o que está faltando? Está faltando gente para entrar na presença de Deus na eternidade. Porque a gente muitas vezes pensa assim, nossa, 2000 anos se passaram e nada de Cristo voltar. O que está faltando? Está faltando o povo de Deus chegar e fazer o que tem que fazer.
Ou seja, Jesus ele só vai voltar quando acontecer aquilo que ele falou. Quando essa palavra ela chegar e entrar no coração de todo mundo. E aqueles que forem do Senhor, forem resgatados para a honra e glória do nome que está acima de todo nome. Então, irmãos, só para vocês entenderem, esse texto que a gente leu hoje não é para falar daquilo que nós, como igreja aqui, local, nós estamos passando, mas nós precisamos aprender aquilo que Jesus ele começou a deixar ensinado lá atrás. E assim, não é porque nós não temos esse problema que não serve para nós, não. É para a gente poder conhecer o tamanho que é este evangelho e a quantidade de coisas que Jesus ele deixou assim para nós podermos conhecer e a gente poder chegar e poder repassar ou ajudar outras pessoas, sabe, a poder conhecer esse evangelho. Nos salvou, nos libertou e com certeza, irmãos, vai nos levar para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar o hino 73, né? Isso, 73, 73.
atenção, esse hino completou a mensagem desta noite.